Olá, para você que não me conhece ainda, eu sou a Paula Martins, consteladora familiar sistêmica, e hoje eu vim aqui falar de um assunto delicado, mas que eu acho extremamente importante para gente, que é o papel da vítima, né? A vitimização, quando a gente se mantém nesse lugar, mesmo que a gente tenha sido vítima, sim, mas quando a gente se mantém nesse lugar, a gente acaba causando sintomas não só a nós mesmos, mas também nas pessoas próximas. Quando a gente se mantém na vítima, a gente passa a ir para a vida como um agressor passivo. Então, é como se a gente quisesse gerar um equilíbrio de forma inconsciente a uma situação lá atrás que ficou em desequilíbrio e que eu continuo me sentindo como vítima. Quando eu me sinto assim, eu passo a ser um agressor passivo de forma inconsciente com outras pessoas para de forma inconsciente tentar gerar esse equilíbrio. O que acontece? Muitas vezes, para quem não conhece a constelação familiar sistêmica, eu sempre oriento a assistir a uma das lives que tem aqui no canal, que eu faço a introdução à técnica. Acho extremamente importante para que não chegue aqui sem entender, principalmente as 3 leis sistêmicas, e hoje a gente vai falar bastante do dar e receber, que é a lei do equilíbrio. Então, se você ainda não viu, vai lá rapidinho, assiste e depois volta aqui, tá? Então, o que acontece? Muitas vezes acontecem situações onde existe um agressor e uma vítima. Na lei do dar e receber, a gente diz que pessoas entre iguais devem dar e receber em quantidades suficientes para que a relação continue. Então, quando é algo positivo, deixa eu virar aqui para vocês verem. Se é uma relação que eu quero que continue, um dá um pouquinho, o outro dá um pouquinho, um dá um pouquinho, o outro dá um pouquinho. Isso faz com que essa relação evolua, se mantenha. Só que isso é interessante quando é algo positivo. Se isso é algo negativo em termos de agressão, esse aqui agride um pouco, esse um pouco mais, esse um pouco mais, isso vai ser ruim, né? Vai virar uma bola de neve. Então, quando eu respondo a uma agressão com mais agressão, o que eu gero é a manutenção dessa relação, a manutenção desse vínculo, que seria bom se fosse algo positivo. Aqui, como se resolve? Esse fez algo ruim, esse deve fazer, ele ou de alguma outra forma, algo que gere uma justiça e pare aqui. Essa relação a gente quer que pare. Então, quando esse agride, esse faz algo para que gere um equilíbrio. Acontece que algumas vezes não é possível essa geração de equilíbrio, né? Esse aqui faz algo, né? Pratica alguma agressão, seja qual for. Isso é importante lembrar, né, que dentro de cada contexto existem agressões e agressões, não tem como medir, né, qual é maior, qual é menor. Cabe a cada um saber, sentir, cada sistema responde de um jeito, cada cultura responde de um jeito, tá? Então, se esse fez alguma agressão e esse não consegue gerar uma justiça, se ele se mantém como papel de vítima, se ele se mantém na vitimização, por mais que seja, mas se ele se mantém nessa posição, ele vai para a vida dele mantendo essa memória viva no corpo dele e nos comportamentos dele. Então, por mais que ele vá para a vida, vamos supor aqui que ele encontre uma parceira na vida dele, ele vai responder a essa memória com as pessoas que ele convive. Então, vou colocar aqui para trás, essa mesma relação acaba acontecendo aqui. Ele se coloca como vítima para as outras pessoas. Então, essas pessoas ficam como se fossem agressoras dele. Mas, na verdade, de forma inconsciente, ele é um agressor passivo para que essa pessoa tenha algum tipo de comportamento e ele gere esse equilíbrio de forma ilusória, porque, na verdade, não está gerando equilíbrio. Como eu falei, quando fica um desequilíbrio, eu causo sintomas, não só em mim, como nas outras pessoas. Então, eu vou para a minha vida me relacionando com as pessoas como se eu fosse a vítima. E isso vai causar problemas. Aqui eu coloquei uma parceira, mas poderia ser sócios, parceiros de trabalho, parceiros de amizades, qualquer tipo de relação entre pessoas. Essa pessoa pode estar sempre se colocando como vítima. Só que ele acaba levando comportamentos de agressão,
porque na verdade de forma inconsciente ele está querendo gerar um equilíbrio aqui. Muitas vezes acontece desse rapaz se casar, né? Então ele tem um casamento, se casa e tem uma filha. Pode acontecer do filho ou da filha, aqui eu estou colocando a menininha, né? Vieram essas informações, ela acaba herdando essa situação. A gente sabe, né, que todo sistema tem informações que cada um que nasce recebe todas essas informações, independente se tem conhecimento ou não do que aconteceu. Então, quando ele tem um filho, aqui no caso uma filha, essa menina vai receber de forma inconsciente essas informações. Então, pode ser que ela, contendo essa informação de desequilíbrio que veio através do pai, vá para a vida dela se sentindo vítima também. Então, ela acaba se vinculando a essa dinâmica e acaba pegando esse comportamento do pai e se coloca como vítima na própria vida. Então, aquela pessoa que está sempre reclamando, que está sempre achando que outras pessoas deveriam fazer por ela, que que a empresa deveria fazer por ela, ou que o país deveria fazer por ela. Enfim, são vários contextos que a gente poderia colocar, ou que o parceiro deveria fazer mais por ela. Então é aquela pessoa que está sempre reclamando, que está sempre se colocando como vítima e acaba gerando conflitos entre as pessoas, entre ela e a próxima, e a pessoa que ela se envolve. Então, esse desequilíbrio aqui acaba gerando sintoma nas próximas gerações, e além da própria pessoa, né? Então, como resolver isso? Para essa menina, na verdade, é ela olhar para trás, entender que tudo isso aconteceu sim, mas que ela não precisa mais vivenciar isso. Como adulta, quando ela ela vai ser uma adulta no futuro, como adulta, ela olha para tudo isso, honra tudo isso, porque ela só está aqui por causa de todos esses acontecimentos, honra tudo isso e olha para frente, olha para a vida dela. Então, para ela é simplesmente tomar o próprio lugar, parar de se envolver em situações que não envolvem diretamente a ela. Então, quando ela olha para isso, ela pode se tornar uma adulta e parar de esperar dos outros, de ter expectativas sobre os outros, como se ela fosse uma eterna vítima. Para essa pessoa aqui, que realmente vivenciou o fato e foi uma vítima, é isso, ela foi uma vítima, ela não precisa continuar isso. Entender que se ela continuar com esse sentimento, ela vai ter sintomas e vai gerar sintomas nos próximos. Isso é virar adulto, se tornar adulto e entender que quem tem que resolver as questões dele não é outras pessoas e não tem como mais retornar esse fato. Quem fica querendo resolver, que outras pessoas resolvam, é a criança. Um adulto tem que entender que o que aconteceu é passado, independente se tem um dia, uma semana, 10 anos ou 100 anos. O que eu preciso fazer como adulto é olhar para isso, aceitar que aconteceu e principalmente fazer algo de bom com isso. Porque quando eu entendo e faço algo de bom com isso, eu posso gerar esse equilíbrio. É uma forma de gerar um equilíbrio aqui, não de uma forma de negativo, mas de uma forma positiva. Então eu aprendo com essa situação onde algo de ruim aconteceu e passo a entender que eu não preciso mais sofrer com isso e, pelo contrário, posso fazer algo de bom. Então eu transformo essa situação em um aprendizado para mim e para que eu exerça esse aprendizado com as outras pessoas. Isso evolui o sistema, isso leva para frente um sistema, porque se eu fico olhando para essa situação, fico no papel de vítima eterna, o que eu faço é andar para trás, trazer as pessoas para trás para que continue olhando para isso, querendo gerar um equilíbrio aqui que não tem jeito. Se é passado, isso aqui nunca vai ser equilibrado. Ele pode ser equilibrado aqui. Eu me colocando como adulta, olhando para isso, aprendendo e podendo fazer diferente, entendendo que eu só posso fazer melhor porque eu entendi com essa situação. São formas de transformar algo de ruim em algo de bom, algo que leva o sistema para frente. Então eu saio do papel de vítima, me torno adulto e faço algo com isso. Esse é um dos grandes objetivos da constelação familiar sistêmica, né? Durante os atendimentos, o que a gente quer é deixar
levar a pessoa para o lugar dela, então sair de lugares que ela poderia estar ocupando, então ocupar o próprio lugar, e também levar a pessoa para o papel de adulto, entender que as coisas que passaram não tem como voltar mais. O que você pode fazer é olhar para frente e fazer algo diferente. Bom, é um assunto complexo, é um assunto que pode levar para várias situações. Eu acredito que você tem alguma situação na sua vida ou no seu sistema que você possa olhar aqui, se identificar. Pode mandar esse vídeo para outras pessoas, acho interessante mais pessoas ouvirem sobre isso, porque se cada um conseguisse sair do papel de vítima, isso melhoraria muito as relações entre as pessoas, relações profissionais, relações afetivas, relações entre pai, mãe e filho. Então, é um assunto complexo, como eu falei, acaba mexendo em conteúdos importantes, mas eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Se você tiver alguma dúvida, tiver alguma sugestão, pode colocar aqui embaixo nos comentários e a gente vai batendo um papo. E por hoje é isso. Qualquer coisa é só falar comigo, tá bom? Até a próxima!